O que nós estamos, na verdade, fazendo juntos, sempre quando nós nos encontramos aqui? Nós estamos estudando a nós mesmos. Nós estamos trabalhando essa descoberta acerca de quem nós somos. E hoje eu queria trabalhar com você aqui um aspecto muito interessante a respeito dessa pessoa, desse mim, desse eu. Notem que coisa interessante é a nossa inclinação, o nosso interesse mais pelo passado ou pelo futuro, do que pelo momento presente, por aquilo que está aqui nesse momento. Nós rejeitamos aquilo que aqui está, a vida como ela está, se mostrando a cada um de nós, se apresentando a cada um de nós, por algo que é o futuro ou o passado. Tanto o passado quanto o futuro são ideias, ideias dentro de nós. Então nós temos a intenção de realizarmos alguma coisa amanhã, ou daqui a alguns anos. Nós idealizamos uma mudança para as nossas vidas, porque nós não estamos felizes com o que a vida está mostrando ou apresentando para nós agora aqui. Então a intenção está na ideia e não naquilo que aqui está. A ideia é esse futuro. Ou queremos alcançar algo no futuro, ou queremos nos livrar agora aqui de alguma coisa que estamos trazendo do nosso passado. Então, para nós, o nosso interesse está sempre ou no futuro ou no passado. E não naquilo que agora está aqui. Aquilo que está agora aqui se mostra insatisfatório em relação à falta de algo que ainda não chegou, que a gente transporta para o futuro, algo que não aconteceu, algo que não se realizou, algo que queremos que se realize, ou o momento presente é insatisfatório porque estamos trazendo alguma coisa da qual queremos nos livrar. O fato é que, basicamente, nós não estamos vivendo nos fatos, estamos vivendo nas ideias. A verdade daquilo que é a nossa mente egóica, essa condição do eu, é sempre a ideia de se preencher amanhã com alguma coisa. Ou amanhã ou daqui a pouco se livrar de alguma coisa que estamos trazendo do passado. O resultado disso é que nós estamos trocando a realidade daquilo que está aqui pela ilusão daquilo que o pensamento está introduzindo como sendo aquilo que nós devemos alcançar ou aquilo do qual devemos nos livrar. Percebam como é sutil esse movimento da mente dentro de cada um de nós. Isso representa uma profunda insatisfação, uma insatisfação com a vida, como ela se mostra, como ela é para cada um de nós, agora, aqui nesse momento. Então existe sempre essa intenção, essa busca, essa procura de preenchimento. Ou o preenchimento positivo na realização do que virá, ou no preenchimento, no livramento daquilo que consideramos negativo, que também está se mostrando aqui agora. Mas a nossa visão é sempre essa, a visão particular da busca do preenchimento. E por que nós basicamente vivemos dessa forma? Porque o sentido de um eu presente, ele não suporta permanecer sem
objetivos, sem alvos, sem propósitos. A nossa vida no ego, ela consiste no movimento de passado e futuro. O presente é só uma porta através da qual nós passamos do passado para o futuro. Então, o movimento do ego é sempre um movimento de busca de continuidade. É uma característica típica desse movimento do pensamento em nós, essa busca de continuidade do eu. E essa busca de continuidade do eu é a busca desse tempo psicológico, desse sentido de existir psicologicamente falando, ou seja, na memória. Nós estamos aprisionados a essa questão do tempo, dentro desse sentido do eu. Eu quero lhe convidar a olhar para aquilo que você é agora e perceber esse movimento do pensamento em sua insatisfação, querendo a continuidade. E para sustentar essa continuidade, o que ele faz é criar o futuro dentro de um projeto, desejo, sonho, objetivo, ou criar o passado com uma determinada frustração, decepção, algo que não ficou completo ou não terminou e que agora ele precisa terminar isso. E para ele terminar isso, mais uma vez, ele precisa do movimento do futuro. É sempre a continuidade do eu. Esse eu é o pensamento em nós. É só um movimento de pensamento. Um movimento de lembranças, de memórias. Memórias se projetando, colocando a ilusão de uma identidade presente nisso. Essa entidade é o eu, o mim. Esse sentimento em você, que você tem, de ser alguém que ainda não é feliz porque falta algo, ainda não está em paz porque não se livrou de algo, é uma ilusão. E nós estamos substituindo essa ilusão pelo fato daquilo que agora está aqui, por esse momento que agora está aqui. Esse é o fato. O fato é esse momento. A verdade se revela como um fato neste momento. A verdade daquilo que somos é a compreensão disso que realmente pode quebrar essa frustração, essa dor, essa insatisfação do eu, que está sempre se projetando. A verdade é que nós estamos dentro dessa ilusão há muito tempo e nunca nos libertamos desse eu. Ele mantém sua continuidade fazendo exatamente isso. No momento em que você descobre como olhar para aquilo que você tem aqui, o fato, a verdade, o fato é o que está aqui. Se há insatisfação, ela está presente agora aqui. Se há decepção, isso tem a ver com esse momento agora aqui. Se há desejo, isso tem que ser visto nesse momento agora aqui. Esse desejo está criando essa frustração, essa insatisfação, essa decepção ou frustração com relação a algo que assim aconteceu no passado, está se mostrando insatisfatório agora, aqui nesse momento. A pergunta é possível aprendermos a lidar com esse momento sem projetarmos o futuro? Sem idealizarmos a libertação do passado? Aqui, a verdade do autoconhecimento lhe coloca
observando esse movimento de insatisfação presente, que é o movimento do eu, nós não olhamos para esse movimento do eu. Esse movimento do eu é um pensamento, ou um sentimento, uma sensação, algo que se mostra agora aqui. Ao entrar em contato com isso, sem se separar dessa experiência, essa experiência, ela passa a ser vista como de fato ela está se mostrando. E o que é basicamente essa experiência? Ela é aquilo que se separa como experiência de alguém, desse eu. Ela se separa como uma experiência desse eu. A ilustração sobre isso é muito simples. Seu estado, seja ele qual for agora aqui, de frustração, de medo, de tristeza, se há uma dor existencial ou uma dor de solidão, ou uma culpa, ou um desejo, observe, nessa experiência você tem a separação entre aquele que deseja e o objeto desejado. Você tem a separação nessa experiência da frustração e daquele que assim se sente frustrado. Se é uma desordem emocional provocando algum estado de infelicidade, existe o estado que é a experiência e aquele que está envolvido nesse estado. Então, o que nós temos nessa experiência, os dois elementos da experiência, esses dois elementos da experiência está sustentando este quadro, esta situação, agora, aqui, nesse momento. Isso é o fato. Então, não estamos mais indo para o futuro, idealizando alguma coisa diferente. Não estamos mais projetando alguma coisa nova para chegar. Ou não estamos mais projetando uma libertação de algo que estamos trazendo do passado. Nós estamos agora em contato direto com essa dualidade, com esse eu e esse quadro, esse eu e esse medo, esse eu e essa tristeza, esse eu e essa frustração, esse eu e esse vazio existencial. Então, notem, nesse instante você está em direto contato com o sentido do eu presente. Esse eu é aquele que está se separando da experiência, querendo alterar, querendo mudar, querendo se livrar, querendo se preencher de alguma forma. Então, olhar para esse movimento de separação, de dualidade, sem se separar disso, mas simplesmente e diretamente observar, sem um ideal, mas ficando com o fato, a verdade do fato, daquilo que aqui está. Então você abre mão da ilusão da ideia, que é o futuro, para realizar algo ou para se libertar de algo vindo do passado. Para alcançar alguma coisa ou para se livrar de alguma coisa. Você fica com o fato. E nesse fato, o eu se revela como sendo o pensador, como sendo o experimentador, como sendo aquele que está aqui se separando. Essa separação é uma ilusão. Quando a tristeza está presente, não tem alguém triste para se livrar da tristeza, para criar esse objetivo, para alcançar a libertação da tristeza.
Essa é a continuidade que o eu busca quando quer se livrar da tristeza. Ele se separa como sendo o elemento triste. Não, não há esse elemento triste, esse eu. Só há essa tristeza, só há esse medo, só há essa frustração ou essa dor. E quando isso não encontra essa separação, essa divisão, isso é visto agora aqui, sem o sentido de um eu presente. Isso se torna possível quando você não impõe a essa experiência, que é esse fato agora presente aqui, um experimentador. Quando você não impõe a tristeza presente aqui, alguém para se livrar disso. Quando não impõe a esse modelo de pensamento ansioso, preocupado, aflitivo, quando você não impõe o pensador. Então você fica com isso, agora aqui. Você fica com o fato, sem o futuro, sem o passado, e sem fazer com que esse momento presente seja visto como uma porta, como um objetivo para se alcançar alguma coisa. Então não existe passado, presente e futuro, psicologicamente falando. Tudo que você tem é esse instante para lidar com aquilo que se mostra. E isso que se mostra aqui é o eu. O eu buscando uma continuidade. O eu buscando uma mudança. O eu querendo alcançar ou querendo se livrar. Olhar para isso desta forma é se aproximar do autoconhecimento. É descobrir o movimento do eu. Descobrir como a mente funciona. Como suas emoções, seus sentimentos, sua percepção de realidade, como ela é sempre alterada por esse movimento do pensamento, introduzindo aqui, colocando aqui nesse instante um ideal, um objetivo, uma proposta de tempo. É assim que temos criado o tempo psicológico e a continuidade desse eu. Então, por muitos e muitos anos, a nossa vida consiste nesse movimento. A insatisfação, a frustração, o desejo, o medo, a tristeza, a angústia, a ansiedade, os quadros de imaginação negativos, toda a negatividade presente em nós, criando estados de depressão. Todo esse tipo de coisa tem recebido continuidade em nossas vidas porque esse sentido do eu está sempre projetando algo para o amanhã, para o futuro. Nós nunca olhamos para isso agora aqui. Nunca observamos esse eu, esse mim, esse ego em seu movimento. Ter esse olhar para observar isso é possível quando você elimina essa dualidade, esse sentido de separação. Então você se aproxima daquilo que eu considero a coisa mais importante para a realização de Deus, para o despertar da consciência, para a iluminação espiritual, que é eliminar essa separação ilusória entre esse eu e a sua experiência, entre esse experimentador e a sua experiência, entre esse pensamento e o pensador, entre aquele que sente e o sentimento. Quando você elimina essa separação, quando há um esvaziamento para isso, quando esse espaço desaparece,
Quando o pensamento é visto sem o pensador, quando o sentimento, seja ele bom ou ruim, é visto sem alguém nele, quando em uma emoção há só a emoção, quando em um pensamento há só o pensamento, quando em um sentimento há só o sentimento, quando esse sentido de dualidade desaparece, esse eu que experimenta isso, esse mim que experimenta isso, esse pensador que está pensando sobre isso, aquele que sente, sentindo isso, quando essa separação se desfaz, quando esse espaço desaparece e aquilo que se mostra é a realidade daquilo que é, como sendo o fato desse momento, aquilo que está agora aqui. Quando essa dualidade é quebrada, esse sentido de separação é a dualidade, nosso encontro aqui é trabalharmos a não dualidade, a verdade direta da Advaita. A expressão Advaita significa o primeiro sem o segundo. Há só uma realidade presente agora aqui como um fato. E essa realidade não é o eu. O eu é um condicionamento psicológico. É um movimento inconsciente dessa mente egóica. Esse movimento é o que tem sustentado essa divisão, essa separação. Tem criado em você a sensação de presente, passado e futuro, psicologicamente falando, de alguém se perpetuando no tempo, e querendo se manter, e querendo alcançar, ou querendo se livrar. É esse elemento do pensamento que é impermanente, forjando essa identidade, esse eu, no formato de pensador, observador, aquele que sente o triste, o que tem raiva, o que tem medo. Esse eu, esse mim, é visto dentro desse autoconhecimento. Então, olhar para aquilo que somos, estudar a nós mesmos, observar esse movimento do ego, é se desfazer dessa ilusão. Então, isso lhe coloca em direto contato com a realidade de Deus, que é o seu ser, que é consciência, que é amor, que é felicidade. Porque esse sentido do eu, do pensador, do experimentador, daquele que sente, daquele que teme, daquele que se separou sempre de suas experiências para manter sua continuidade, esse não está mais presente. Quando ele é visto, ele desaparece. E quando ele desaparece, a própria experiência também desaparece. Então você fica num contato direto com a vida como ela é aqui e agora. Eu tenho chamado isso o real experimentar. Experimentar o que é. Sem o elemento eu, não existe a experiência, nem o experimentador. Há só o experimentar. Então, desse experimentar nasce uma ação livre, uma visão livre, um sentir livre, um pensar livre. O sentido do eu não está mais presente. Todo condicionamento psicológico desaparece. Porque esse agora é o contato com a realidade divina, com a realidade do seu ser, que está agora aqui.
Então, toda a insatisfação, toda essa busca de preenchimento e de realização não está mais presente, porque o seu natural estado de pura consciência é felicidade, é inteligência, é essa ação livre do eu, é esse falar, é o movimento natural do pensamento, que eu acabo de chamar aqui o pensar, o real pensar, sem o elemento eu. Portanto, notem o que estamos dizendo para você. Aqui você se encontra com a possibilidade, nesse momento, de realizar a verdade que você é. Todos nós nascemos para realizar isso, para assumirmos essa verdade. Isso significa estar além do tempo e do pensamento, além do sentido do eu, vivendo essa vida em absoluta realidade, em absoluta verdade. Ok? Esse é o assunto aqui dentro do canal, que nós temos tratado com aqueles que se aproximam. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais. E também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido, valeu pelo encontro e até a próxima. Uma vez que você tenha assumido isso, não é mais uma crença. Então, estou compartilhando com você, a partir desta realização, algo que aconteceu dentro de um processo de trabalho, diante de Ramana Maharshi, por mais de 20 anos.